Olá, sejam bem-vindos a mais um canal da Promessa ao Processo e Propósito. Porque se tem vida, tem celebração. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a essência da celebração. A Bíblia, ela nos faz celebrar de uma maneira muito direta, né? Eu queria começar lendo com vocês um texto que está em 1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, em tudo deem graças. Em tudo dar graças, conseguir olhar a beleza de Deus em tudo, as mãos do Senhor em cada passo, em cada cuidado, isso é dar graças, isso é ser grato, isso é ter gratidão. Eu comecei a refletir muito sobre essa questão da gratidão. O Senhor tem tocado muito isso no meu coração. Porque eu achava que gratidão era toda vez que o Senhor fizesse algo para mim, eu ia lá: Senhor, muito obrigada. Pai, muito obrigada por isso, obrigada por aquilo. E isso, para mim, era a questão da gratidão. E o Senhor foi colocando isso no meu coração de uma maneira diferente. Porque a gratidão, ela vai muito além do que simplesmente agradecer por algo que a gente conquista, né? Ou por algo que a gente conseguiu, ou algo que alguém nos deu, a maneira que alguém nos tratou. O nome disso não é gratidão. O nome disso é educação. Qualquer pessoa que nos faz algo de bom, né? Que nos entrega alguma coisa, essa pessoa a gente olha para ela e fala: muito obrigada. Né? Parece que nós estamos sendo gratos, mas nós estamos sendo educados por algo que recebemos. Ser grato, ter gratidão na nossa vida vai muito além. É quando a nossa vida, mesmo quando nós não ganhamos algo, mesmo quando aquilo que nós sonhamos não se realizou, ou quando descobrimos que o nosso sonho não faz parte do sonho de Deus, que o Senhor tem algo maior para nós, quando confiamos num processo, aonde não vemos, aonde não ganhamos ainda, aonde não conquistamos o que estamos esperando, ainda assim eu sou grato. Ainda assim eu reconheço, porque na verdade a essência da adoração, a essência dessa gratidão está por aquilo que Ele já fez. O Senhor ter entregado o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, pela minha vida, pela tua vida, já é motivo de gratidão. Por toda uma vida. E ainda assim não é o suficiente. Nós achamos que o Senhor tem sempre que estar nos dando coisas para que possamos ser gratos a Ele. Mas, na verdade, ser grato, ter gratidão nos nossos corações, é reconhecer que a graça do Senhor, o tanto que Ele nos amou, na Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu único Filho por nós. Graças a Jesus, nós temos acesso ao Pai. Os nossos pecados são perdoados. Merecedor nós nunca seremos, somos totalmente imerecedores da graça. Porém, Ele fez isso por amor a nós. Então, essa gratidão é quando as coisas não acontecem, eu sou grato. Isso não aconteceu da maneira que eu queria, eu sou grato. Confiar na plenitude do Senhor é entender que um atraso é bênção. É entender que não é bênção. É entender que pessoas se afastarem de nós é bênção. Nós perdemos a essência da gratidão, que é agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós fazemos. Eu queria falar muito sobre essa essência da celebração, porque ela está muito ligada com a gratidão. Ser grato é celebrar também todas as coisas que o Senhor já nos proporcionou. Ou enxergar a Deus em cada detalhe da nossa vida. Eu tenho, desde que o Benjamin nasceu, a essência de mostrar isso para ele, da gratidão, é algo muito grande nos nossos corações. Tanto que quando a gente vai ensinar o Benjamin, né, nesse processo de oração, principalmente, o Benjamin, ele começa agradecendo por tudo. Eu não o ensino a pedir, eu o ensino a agradecer. Porque o que eu entendo? Pedir é fácil. Pedir é algo que às vezes você nem precisa ensinar, é algo que já está dentro da essência do ser humano. Mas a gratidão não. A gratidão, ela precisa ser ensinada, a gratidão, ela precisa ser praticada. Que sem prática, ela começa a entrar num esquecimento. Celebração, ela é uma postura. A celebração, ela não é uma emoção.
A gente acha que, estou me sentindo grata hoje, vou ser grata. Não. Eu tenho uma postura de celebrar. Quando a adversidade vem, não, eu tenho uma postura de celebrar. Quando as dificuldades vêm, eu tenho uma postura de celebrar. Eu vou celebrar a Deus. E a minha postura não é uma postura de reclamação. A minha postura não é uma postura de estar aqui murmurando, reclamando. Isso é uma postura. Isso é uma escolha. Porque você escolheu ter essa postura. Quando nós escolhemos ter uma postura de celebração, não é porque eu estou me sentindo grata, não é porque eu estou me sentindo feliz ao ponto de celebrar que eu vou celebrar. É uma postura de celebração. É por isso que a gente precisa estar atentos a isso e estar buscando isso diariamente, né? Em Salmos 34:1 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Eu vou estar feliz em todo o tempo? Não. Eu vou estar satisfeito em todo o tempo? Não. Eu vou estar alegre em todo o tempo? Não. Mas quando eu tenho essa postura de celebração, né? Assim como diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Quando Davi, inclusive, escreveu esses salmos, ele estava sendo perseguido. Se você não tem uma cultura de celebração, você vai fazer o quê? Por que eu? Porque eu estou sendo perseguido. Né? Você pode entrar num loop de reclamação, de vitimismo, de murmuração, e aí você perde toda uma celebração. Mas quando você decide, você tem essa postura de celebrar, é quando você está sendo perseguido, é quando as coisas não estão dando certo, é em meio a uma adversidade, em meio a uma doença. Não importa o cenário que você esteja inserido, não importa aonde você esteja. Quando a sua cultura de celebração, ela é posta sobre você de uma maneira consciente, onde você olha para um cenário e diz, não, eu decido celebrar, aí você está vivendo uma vida de celebração a Deus. Porque você escolheu a celebração e não a reclamação. Isso é prática. Isso não é do dia para a noite. Isso é literalmente matar a sua carne em todos os momentos que ela quer reclamar. É literalmente você buscar a fortalecer o seu espírito quando a sua carne quiser dominar esse processo da celebração. E você diz, não, se aquiete, alma, se aquiete. A minha vida é uma vida de celebração. E isso é prática. Outra coisa muito importante nesse processo de celebração é saber a sua identidade de celebração. Por exemplo, cada pessoa, ela celebra de uma maneira. E tá tudo bem. A Bíblia nos retrata várias maneiras de celebrar a Deus. Tem pessoas que celebram com dança. Tem pessoas que celebram cantando, com gritos de júbilo. Tem pessoas que celebram com uma refeição. Que quando estão à mesa, quando preparam um jantar, um almoço, reúne as pessoas, faz um momento de gratidão, de partilha, de comunhão. Esse é um momento de celebração. Tem algumas pessoas que celebram testemunhando. Tem algumas pessoas que celebram se reunindo, rindo. Toda celebração, ela carrega consigo essa demonstração. Né? A celebração ela é muito mais do que apenas um sentimento. Elas são atos de celebrar. Então, assim, eu te convido a entender e reconhecer quais são os seus atos de celebração. Nós temos ensinado isso para o nosso filho. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer pelo nosso dia, vamos agradecer pelas nossas refeições, por estarmos juntos, pela nossa casa e por tudo que nós temos. E nós começamos a ensinar o Benjamin a agradecer. E nós estamos começando a colher os frutos de ensinar essa gratidão a ele já desde pequeno. E aí esses dias nós estávamos orando, né, agradecendo ao alimento, e ele começou a agradecer. Senhor, ele fala, Papai do céu, eu agradeço pela mamãe, pelo papai, pelo punch, pela minha casa. Aí ele falou assim, eu agradeço pelas cadeiras, eu agradeço por esse sofá, pela televisão, antes de conseguir uma árvore de Natal, pela árvore de Natal, por essa flor. E ele começa a agradecer tudo que os olhos deles vê. E isso, às vezes, demora um pouco para que essa oração seja concluída. E isso me alegra. Não pelo fato dessa oração ela ser demorada, mas pelo fato que ele entendeu. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo.
Nós precisamos ser gratos por tudo. Eu quero trazer para minha casa, eu quero trazer para minha família que os nossos dias sejam dias de gratidão. Que a gente se lembre da mão do Senhor todos os dias, que a gente se lembre do que o Senhor já fez, do que o Senhor pode fazer por nós. Sabe, a comemoração de gratidão maior que a gente pode ter, e que às vezes a gente se esquece. Nós somos templo do Espírito Santo. Quer gratidão maior do que essa? Antigamente, no Antigo Testamento, eles esperavam anos para que o profeta recebesse do Senhor, né, que o Espírito Santo viesse para fazer uma revelação a ele, para que eles passassem para o povo. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele não nos pega de surpresa. Ele nos avisa, ele cuida de nós, ele está nos orientando o tempo todo, e isso é lindo. É lindo. Lindo, eu acho lindo. Quando o Senhor, ele fala conosco de uma maneira nos preparando para algo que ainda não aconteceu. Isso é muito cuidado, isso é muito favor. E nós não agradecemos. Nós não temos relacionamento. Nós temos um relacionamento superficial com Deus. Nós sabemos quem é Ele. Nós falamos dele. Mas nós não temos intimidade com Ele. E o que muda realmente na nossa vida para que a gente tenha essa essência de gratidão é o relacionamento com Deus. Então que a gente possa ter realmente esse relacionamento, essa gratidão, essa vida em gratidão a Deus. Para que nos nossos dias a gente perceba Deus em tudo. Eu agradeço a Deus em muitas coisas. E eu aprendo muito, principalmente com o meu filho. O Benjamin tem 5 anos. E tem momentos que o Senhor usa ele para me mostrar algo muito pertinente para o meu processo. Ontem nós estávamos num curso de liderança e aí o pastor perguntou quem gostaria de orar. Aí o Benjamin prontamente, eu, a única criança no meio de todos os adultos. E aí na hora que ele começou a orar, aí ele falou, Pai nosso que estás no céu. E ele só falou isso. E, né, olhando para todo um contexto de oração que a gente espera, né, assim, pensando em todos os detalhes, ele falou, Pai nosso que estás no céu. E eu achei tão lindo que depois ainda o pastor, ele continuou a oração, ele falou assim, Pai nosso que estás no céu. Senhor, obrigada por ser esse Pai que está no céu. Às vezes é algo que a gente fala assim, é uma palavra curta, mas uma palavra poderosa. A gente tem um Pai e Ele está no céu. E a gente tem um Pai que nos ama. Um Pai que nos dá motivo para ser gratos. Um Pai que nos dá motivos para celebrar. Um Pai que não se compara com nada terreno. Por mais que a gente tenha essa mania de comparar a paternidade de Deus com a paternidade humana ou com os nossos relacionamentos humanos, nós nunca vamos conseguir comparar qualquer relacionamento humano com o relacionamento de Deus. Porque Ele é o único que é bom. E Ele é bom. Ele nos ama em cada detalhe. E quando a gente entende isso, na nossa oração, a gente faz igual uma criança. Pai nosso que estás no céu. E isso já é motivo para celebrar. Esse é mais um vídeo. E eu te convido a celebrar a Deus. A celebrar o Pai Nosso que estás no céu. E esse é o canal A Promessa, o Processo e o Propósito. Porque se tem vida, tem celebração.